Bom, gente, Tá muito longe, né? é, um detalhe interessante, sim, quando eu tinha aproximadamente 11 para 12 anos, eu fui uma pessoa que sempre observei bastante as coisas, olhava meu pai e minha mãe, nunca vi meu pai e minha mãe brigarem, nunca. Isso não significa que não tinham problemas. Todo casal tem problema, mas eles resolviam sem estar na frente da gente. Na minha casa era o contrário. Meu pai e minha mãe brigavam muito. A ponto de quando eu tinha meus 7, 8 anos, eles falarem em separação. E aí a minha irmã mais velha reuniu os irmãos e falaram assim, ó, ninguém vai morar nem com o pai e com a mãe. Nós vamos morar aqui na casa e eles vão embora. Aí quando nós chegamos com essa solução, foi um choque para o meu pai e para minha mãe, eles resolveram não se separar. Porque eles tinham certeza que os filhos, a minha mãe tinha certeza que todos os filhos iam ficar para o lado dela. E aí quando isso aconteceu, então foi um choque. Mas essa era uma coisa que eu orava a Deus e eu pedia um marido que nunca brigasse, porque eu sofri muito com essa questão de brigas. Essa é uma das primeiras coisas importantes que a gente iria participar com vocês. Então, ela orava. Não foi assim, Senhor, dá um loiro de olho azul, 1,90 m, não sei o quê. Não. Tá? Características espirituais. É isso que você deve orar e procurar. E ensinar o seu filho. Eu, com 12 anos, já ganhei a consciência. Eu queria namorar com uma pessoa só e casar. Eu não queria, sabe? Não, casamento sério. Não vou ficar namorando. É uma. Então, isso é uma questão de você ir trabalhando, mostrando a família trabalhando e conscientizando. Quando eu chego no antigo IAE, né, hoje é o NASP, para fazer teologia, eu fui já bem velho, eu tinha 16 para 17 anos, pessoa assim, muito experiente, né? Pra... E eu ainda falei não, primeiro ano de teologia, 17 anos, não vou namorar, não tem idade para isso. Aí o povo, você vai, não. Aí no segundo ano de teologia, eu já comecei a fazer outros planos. A gente, na idade, eu ainda não era maduro. Então, meu plano era fazer o quê? Eu ia terminar aquele segundo ano de teologia, aí eu ia para a Europa, fazer um ano em Cologne, na França, um ano em Bogenhofen, na Alemanha, e um ano na Inglaterra, no Newbold. E aí depois voltava e terminava a teologia. Falei, bom, eu comportava, sempre tirei a minha bolsa e tinha um negócio junto com o meu pai. Financeiramente já tem condição de casar. Então agora já dá para pensar, né, em quem eu vou casar. Só que agora com quem que eu vou casar? Aí, muito novo, aquela fé de Gideão, sabe? Eu não queria errar, queria casar com uma só. Aí, de repente, era o diretor do Clube dos Bravadores lá no colégio. A irmã dela era diretora associada. E ela trabalhava, a gente fundou o Clube dos Mirins. Ela tinha 15 anos. Só que ela não parecia ter 15 anos, ela era uma moça formada. Sim, você não dava 15 anos. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Aí eu olhei assim e falei, será que é ela?
Nunca tinha conversado com ela, mas a gente observava assim, né? Estava ali no clube, na direção do clube. Aí um dia, pela primeira vez, nós conversamos, numa rodinha ali de desbravador e etc. Aí, fazendo teologia, pastor tem que usar a Bíblia. Eu tinha 15 anos e eu não queria namorar, porque eu era muito nova. Eu estava no ensino médio, então eu queria aproveitar essa questão aí da vida, né? Apesar de ser bem madura nessa idade. Mas eu não queria namorar. Então eu nem tinha percebido esse 1,90 m quase, né? Não tinha chamado atenção, porque eu não queria namorar, não estava nos planos. Aí, nós estávamos conversando, ela morava externa e eu era interno. Aí eu falei para ela assim, quando chegar em casa, você lê Cantares 1:2. Cantada de pastor, né? Aí eu fui para casa pensando, o que será que ele está aprontando? Que Cantares, né? Sabe como que é? E eu falei, o que será que está escrito em Cantares? Fui para casa, aí eu cheguei lá e li, beije-me com os teus lábios, porque melhor é teu amor que o vinho. Eu falei, poxa vida, mas que cara mais safado, né? Primeira vez que a gente conversa, manda ler um verso desses. Falei, meu pai, fisgou, né? Porque fiquei pensando nesse cara safado a semana inteira. Ficou pensando em mim. Esse era o objetivo. Aí na próxima semana eu arrumei um monte de coisa para fazer e nem conversei com ela. Deu um gelo. Falei, pô, agora eu vou de novo. Mas que cara safado. Primeira semana mandei um verso daquele. E a segunda nem vê que eu existo, né? Falei, aí fiquei pensando do lado contrário agora. Um cara safado. Mais uma semana Mal. pensando em mim. Fisgou de novo, né? Tática. Aí depois vim com jeitinho e tal, e a gente vai, conversa, dá ali um bombonzinho, não sei o quê. Mais uma semana pensando e Assim ele foi, nessa fisgada aqui, fisgada ali, né? aí eu falei assim, e agora? Será que é ela ou não? Aí tremeu, né? Aí eu fui orar. Primeiro ele fisga, né? Deixa apaixonado, depois será que é essa? Ai, meu Senhor. Aí nós estávamos, ia ter o programa do Dia Mundial dos Bravadores, na época era em abril, era 23 de abril, se não me engano, que é naquele ano. E nós Bom íamos, marido, né? Lembra quase todas as datas. aí nós íamos ter a programação na sexta-noite e no sábado. Naquele sábado, eu ia pregar lá na igreja do Iaê. E o nosso clube tinha 150 desbravadores. E quase 80 da diretoria. E o rapaz que fez o uniforme para a gente, porque no ano anterior tinha 36 desbravadores no clube. E a gente organizou e tal, então começou um bom clube. Ele entregou os uniformes tudo sem as insígnias, tudo. E aí tá toda a diretoria lá na sexta-feira à tarde, nem costurando, com grampeador, porque não dava tempo de costurar. Imagina, 150 uniformes. Tá todo mundo lá e tudo, tá. E aí, naquele fim de semana, eu fiquei sabendo que o pai e a mãe dela vinham lá da cidade deles para São Paulo. Eu falei, é a chance. Mas eu tô na dúvida, é ou não é? Aí eu orei. Aquela fé de Gideão, sabe? Se a lã tem que ficar seca, o chão molhado e a lã seca. E falei assim, se for ela, Senhor, ela vai ter que me dar um beijo hoje. Olha o pedido dele, né? Pediu para dar um beijo nele. É algo inusitado, porque como era minha esposa, você falava com ela, ela fazia assim. Ficava vermelha, com uma Tímida. vergonha. Falei, se for ela, ela vai me dar um beijo, que realmente é algo que ela não queria fazer. Nem cumprimentar direito ela cumprimentava. Você ia dar a mão, ficava assim, sabe? Então já falei, já chutei alto, para não ter dúvida.
E sabe o que aconteceu? Estamos lá na sexta-feira à tarde, grampeando. Aí ela sai mais cedo com a irmã para poder ir para a casa que elas moravam no externato, para poder voltar à noite, para dar tempo enquanto a gente continuava. E aí nós estávamos assim, a fileira lá da igreja do Iaê, quem já foi lá, é bem grande, são 4 fileiras de banco. E na época era cadeira, não era banco ainda. E nós estávamos todo mundo sentado ali na fileira, várias pessoas trabalhando lá, e ela passa por trás do banco assim, vai despedindo de todo mundo. E tava um monte de líder lá, né? Costurando. Eu fui lá no comecinho. Foi, tchau, 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 tchau. Só beijou eu. Você acredita que eu dei um beijo nele? Vocês conseguem Não acreditar beijou nem que eu as fiz moças isso? que tinha lá. E naquela época não era igual hoje, que o povo vai, dá 3 beijinhos. Aí eu falei assim. Nem olhei para trás, fui embora. É ela. Aí deixei todo mundo lá e falei, gente, eu tenho algo importante para fazer. Saí correndo, fui lá peguei o ônibus, fui lá embaixo, tinha uma floricultura, comprei um buquê de 24 rosas. Aí, quando chegou a noite, ela estava na recepção, eu sabia que ela estava escalada, porque eu tinha feito a escala, né, de quem ia estar aqui, né? Era o diretor. Aí eu cheguei e dei a flor para ela, assim, né? Eu peguei aquelas flores, eu olhava para ele, olhava para as flores, eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha ganhado uma rosa, né? Agora 24. Eu olhava aquilo e eu. Sabe quando você fica perdida? Fiquei perdida. Eu saí da recepção, fiquei sentada na última cadeira, olhando para as flores. Aí terminou o programa, ela me convidou para almoçar na casa dela. Falei, é isso aí, o pai e a mãe tá aí, me convidou para almoçar? Bom No sinal. papo, né? Só falta se casar, é isso mesmo. Aí no outro dia fomos lá e almoçamos, conversei, tá? Na parte da tarde a gente tinha programa e ela veio. Em São Paulo, onde ela morava, para a gente pegava ônibus. E eu, um rapaz muito gentil, peguei na mão dela para auxiliá-la, né? E como o ônibus sempre perigoso, né? Aí para ela não cair, vai que breca assim, né? Aí fomos lá e fizemos o programa. Aí ela me convidou para ir lanchar na casa dela de novo. Falei, vamos lá, vou levar. Aí nós estamos lá no ponto de ônibus, esperando para vir o ônibus, né? E percebi que tinha um negocinho aqui assim, né? Assim. É. Aí Aí já ela foi tira a demais, né? mão e ficou segurando na minha mão. Aham, aham. Tá bom, não tem problema. Aí fomos lá, e quando é 8 e pouco, não vou ficar muito, de primeira vez lá na casa, não vou ficar muito tempo, né? Era 8, 10, 8h20. Falei que ia embora, tal, e etc. Aí ela foi junto lá no portão. Aí eu falei para ela, você já falou pro seu pai? Falou o quê? Que a gente está namorando. Ela, a gente está namorando? Uai, ele não me pediu em namoro, ele me disse que a gente está namorando, quase morri do coração, né? Ai, Senhor. Tudo bem que ele segurou na minha mão, não queria soltar, quis me abraçar, eu não deixei, né? Mas. É que eu sabia, se eu pedisse, ela ia falar assim, eu vou pensar. É. Mas você é novo, 18 anos, você não tem toda aquela... E olha, para ver como eu tinha experiência. Deus tinha respondido, minha oração era ela, nós íamos casar. Acabou, respondeu. Não tem opção, Deus respondeu e pronto. Não tem plano B, não tem plano C, é ela e pronto. E aí na parte da tarde, lá quando eu fui lanchar, eu já falei com quem é meu sogro hoje e a sogra. Não falei de namoro, mas já estava certo. Falei, olha, tenho planos de ir
para a Europa e tal, e eu quero ir com a sua filha, levar ela lá. Eles ficaram descabelados, assim. Mas algumas coisas interessantes para mim, tá certo, Deus falou, pronto. E às vezes você não tem toda aquela maturidade, né? Eu não fui para a Europa, por quê? Porque aí a gente começou, ela não muito nova, ficou assim. Aí os problemas que tinha, ela falava para a irmã vinha falar comigo. Eu tinha uma maturidade tremenda, né? Eu era muito assim, espontânea para conversar, então eu conseguia falar muito. Só que não, né? Eu era muito tímida, a gente não conseguia conversar. Então, e juntava ainda a falta de maturidade. Aí sei que chegou 7 meses depois, Aí não ela deu chegou certo. para mim, a gente ficou aqui tentando resolver, orando e tal, e ela chegou para mim e falou assim: acho que é melhor a gente terminar. Aí eu falei: você tem certeza? Ela falou: tenho. Então tá bom. Saí e fui embora. Ele deu a meia volta e foi embora, vocês acreditam? E eu, com 15 anos, aquele pensamento do meu príncipe encantado, ia lutar por mim. Ele ia brigar por mim. Não, mas eu te amo. Eu queria que ele falasse: não, mas eu te amo. Você é a mulher da minha vida. E ele virou e foi embora. Quase morri de tanto chorar. 2 anos e meio. Então, converse com os pais, vejam, cuidado com o que você fala. Nem para mim, tô lá lutando, tá? Ela chega, não quero mais, o que eu posso fazer? Eu não queria, mas ela quer, eu não vou forçar. Então, eu sempre fui ensinado assim. E por isso que eu falei: é isso mesmo que você quer? É. Então tá bom, não posso forçar. Ele tinha teologia bíblica bem forte, né? Então ele seguia ao pé da letra todo, em todos os aspectos. Mas contando essa história para vocês, a gente ficou 2 anos e meio separado, aí nós voltamos. Ele me mandou um cartão de feliz aniversário, e tal, escreveu do amigo que nunca te esquece. Eu falei: então é para ser ele mesmo. Aí a gente voltou a namorar, namoramos 2 anos e meio, nos casamos. Mas esse pré-relacionamento com esses problemas que nós tivemos por falta de maturidade trouxeram problemas para o nosso relacionamento, coisas que nós tivemos que trabalhar muito para poder vencer essas deficiências que ficaram, né? Esses ciúmes, essas inseguranças, que principalmente a mulher tem. Então, nosso conselho primeiro, antes de vocês fazerem as perguntas, que nós já entramos num assunto bem delicado, né? Namoro, que os pais já abriram os olhos desse tamanho, viu? Ai, não comece a namorar tão cedo. Não namorem tão cedo. Se conheçam bastante antes de começar a namorar. Façam bastante amizade. Namorem pessoas que façam parte dos mesmos ideais de vocês. Porque às vezes a gente quer namorar alguém só porque eu achei bonito, então eu vou procurar alguém que não tem os mesmos ideais, que não tem os mesmos princípios. E isso vai causar uma série de problemas. Então, está fazendo agronomia? Case com uma moça que gosta de ficar no campo. Porque senão a tua profissão vai ser um desastre, né? Então, todos esses detalhes nós temos que pensar na hora de nós buscarmos alguém que a gente queira se relacionar. Vem agora. E eu tinha, quando estava procurando e vendo, eu observei. Tá? É uma moça dedicada, missionário. Quanto que isso pode contribuir para o ministério se a gente estiver juntos? Então, eu estava olhando todos esses detalhes espirituais mais do que o próprio físico. É claro que o físico é importante. O povo fala: beleza não se põe na mesa. Verdade.
se põe no rosto, no corpo, em outros lugares, entendeu? Na mesa não precisa. Pelo menos para você tem que ser bonita. Não precisa a beldade do, mas essa não Ela é é a parte bonita? mais importante, tá? Mas você na frente, né? Mas você não pode ficar colocando, ai, não. Olha esses parâmetros, olha a família, como ela trata os pais, como ele trata os pais. São todas coisas que vão fazer a diferença. Para mim, de forma especial, quando ir olhando assim, né? Se uma menina desce em cima de mim e estou namorando, alguém dá em cima de mim, eu corro légua, essa pessoa não é confiável. Se ela está com outro e fica olhando para mim, não serve, porque vai fazer a mesma coisa. Entre o período que nós ficamos distante, ela namorou um rapaz e eu namorei uma outra moça, que para mim não tinha dado certo. Eu falei, entendi errado o sinal. Eu pedi um outro sinal e deu certo com a outra moça também. Só que aí eu percebi que não dava certo. Eu fui visitá-la, aí estamos sentados, está eu, ela, o pai dela, e aí na lição da escola sabatina, como se fosse assim, está falando de Davi e Batseba, e aí ele fala, Davi matou Golias. É sobre Davi, não era 100% assunto da lição, mas é... E aí ela vira e fala, ih pai, cala a boca, fica quieto. Falei, não dá certo não. Já imaginou eu, pastor, e minha mulher mandar eu calar a boca? Não dá certo não. Aí eu era do Clube dos Bravadores, arrumei tudo para ela aí com a gente no Campuri. Foi até um Campuri que teve aqui em Osório, no Rio Grande do Sul, em 87. Aí ela, não vou, paguei tudo. Não. Aí saiu e foi com as amigas para a praia. Falei, Aí terminei com ela. Não dá. Aí eu entendi uma coisa. Eu poderia dar certo tanto com ela e quanto com a outra. O problema era se nós deixássemos que Deus dirigisse a vida. Podia dar certo com as duas. Isso eu fui entender depois. Depende de mim. Da minha submissão a Deus. De eu pedir amor. E até quando nós voltamos, foi até engraçado, né? Passou um tempo aí, a minha sogra, antes do casamento, veio e perguntou se eu amava ela. E eu dei a resposta teológica. Eu falei, olha, ninguém tem amor. Amor é um fruto do Espírito. Eu oro a Deus para Ele me dar amor. Nossa, a minha sogra ficou desesperada. Ele vai casar com a minha filha e não ama minha filha. Ela nem entendeu minha resposta. Só quando eu falei assim, olha, ninguém tem amor, já pronto. Ela não entendeu mais nada do que eu falei daí para frente. Tanto que 10 anos depois de casada, ela falou, e agora, você ama minha filha? Então, Mesmo. observe e ore muito a Deus e observe esses detalhes. O principal, esse meu companheiro ou companheira vai contribuir para o meu crescimento especial e espiritual e para eu pregar o evangelho? Esse é o ponto-chave. Tá? Esse é o diferencial. Para aqueles que já casaram, agora é fechar o olho. Você olha antes de casar. Tá? Aguenta o trote. É fechar o olho, orar a Deus e pedir transformação em você. Você não consegue transformar o outro. Você só pode orar pelo outro. Você não muda o outro. O casamento é um outro momento da quebra do eu. E o último momento da quebra do eu é quando tem filho.
Se não quebrou aí, olha, o Espírito Santo vai ter muito trabalho, mas é muito difícil. Então é aqui que vocês olhem e observem. Tá? Problemas sempre vai ter. O problema não é ter problema. É saber resolver os problemas. Eu nunca briguei com a minha esposa ou gritei com ela. Mas nós temos problemas. Às vezes, ela ficava mais brava, nervosa, aí eu tinha um jeito especial de acalmar a minha esposa. Sabe qual que é? Sim. É verdade isso. E resolve, não tem jeito, né? A gente tem que... É o tempo da gente pensar e falar, estou errada, ou não tem jeito. Como diz, né? Quando um cachorro não quer, dois não brigam. Se ela está estressada ou nervosa, por que eu tenho que ficar? Eu não tenho que dar desculpa do outro. E a mesma coisa, às vezes, por causa das atividades, eu estava mais estressado. Ela vinha, com calma, me abraçava. E assim que um tem que entender o outro. Porque todos nós temos dificuldades. Tá? Então é importante. E a gente colocou isso como uma introdução para abrir, para vocês perguntarem, a gente dialogarem. A gente viu dizer que os jovens tinham várias perguntas aí, então a gente vai esperar. Quem que vai passar o microfone? Ô, colombiano, quer perguntar? Tá, vai elaborando. Davi, tu quer um cara que quer casar? Quê? Não precisa só ser de casamento. Não precisa de casamento, qualquer pergunta. A gente só introduziu a nossa experiência aqui. Pastor, então eu vou perguntar. Nesse momento que os jovens estão, a parte hormonal saindo pelos cabelos. A gente, quando é jovem, a gente se preocupa porque essa parte hormonal é bem complicada. Então a gente sempre fala assim, ó, não se deixa levar pelos hormônios, porque a sexualidade aí está muito aflorada. O que fazer para os jovens aí, para a razão ser maior que os hormônios? Antes de namorar? Antes de namorar, ou Sempre no namoro. Ah. No namoro também, os dois podem ser ali, né? Porque, principalmente o homem, né? Nós somos visuais, a mulher são auditivas, né? E hoje a mídia usa muito a sensualidade. O que fazer para ajudar os jovens, tanto no pré-namoro como no namoro, para se resguardar, para se guardar no casamento? Bom, algumas coisas. Na fase da minha adolescência e juventude, tinha algumas coisas que eram base para nós. Tá? Início eu tinha o apoio dos meus pais. Bem, meus pais, todos os programas que tinham da igreja, era congresso, acampamento, uma igreja visitando a outra. Nós éramos 5 filhos. Meu pai tinha uma caravana. Gente, nós viajamos pelo estado de São Paulo, Minas Gerais, Brasília, ali perto, em tudo quanto é canto que tinha. Enchia o carro e ia embora. E meu pai e minha mãe sempre estavam lá.
Mas eles levavam a gente. Eles não deixavam a gente ir sozinho para os eventos da igreja. Eles iam junto. E esse é o primeiro ponto-chave. Que é muito mais difícil você fazer besteira quando seu pai e tua mãe estão juntos. É ou não é? Então não tinha esse negócio da gente sair sozinho. A hora social na minha igreja tinha todo sábado à noite. Que é que meu pai e minha mãe estavam lá. Minha mãe nem era, meu pai até brincava de esporte, coisa assim, mas estava lá. Várias vezes minha mãe doente saía 4 horas da manhã, às vezes para ir lá na outra igreja e tal, e ia. Meu pai era ancião da igreja, nós tínhamos uma média de 7 a 8 acampamentos por ano na nossa igreja. E ele que promovia. E era assim, né? O mato do lado de cá é o banheiro das moças, o mato do lado de lá é o banheiro das mulheres. Punha uma barraca das mulheres de cá. Às vezes era um caminhão, ou a barraca do lado de lá. Os casados montavam a barraca no meio. E pronto. Não tinha nada. Hoje o povo tem muita frescura para acampar. Não, e era gostoso. Então, estar com os pais e pais estar com os filhos, número 1. Segundo, meus pais sempre apoiaram. Então, em casa, eu fui criado num sistema alemão. Nós tínhamos sempre lugares com lotes grandes, né? E aí ali a gente criava galinha, eu plantava milho, mandioca, chuchu, quiabo, abobrinha, de tudo. E depois que você fez a tua obrigação, é que você vai brincar ou fazer qualquer outra coisa. Mesada. Só se fosse na cabeça. Meu pai não tinha isso, não era de espancar a gente, só brincando, mas assim, não tinha mesada. Era obrigação. A gente teve uma época de colher, em média, 30, 35 ovos por dia. Aí, domingo à noite, tá eu lá indo na igreja. Quantos ovos você quer? Vendendo para os irmãos e entregava na quarta-feira. Pegava o dinheiro, dava para o meu pai, ele dava para a gente quanto ele achava que devia dar. Não é quanto achava que devia dar, o que acontecia? Tinha o milho, tinha as coisas que comprava, ele tirava o custo e dava para a gente. Então, fui criado ali no trabalho. Só que fez obrigação, toda tarde era 4 vezes por semana, eu ia fazer natação. Então, durante um tempo, tá, eu fazia 50 piscinas todos os dias. Era piscininha curta, né? De 25 metros só, mas todo dia. E às vezes ainda à noite ia treinar vôlei. E meu pai levava e buscava. Ou seja, você gasta muita energia. Chegava em casa, como é que você está? Não dá tempo nem de... Pum, dormiu. Aí não tem tempo de ficar fazendo besteira, nem pensando besteira. E no fim de semana acompanhar. Então, moçada, pega uma enxada que resolve muito. Eu vi ele aqui trabalhando, parabéns, é isso mesmo. Gasta toda a energia, até que não tem, né? Então, hoje, o melhor remédio para a psicologia de hoje se chama enxadol. Et solis. Ala meio-dia. Rapaz, você não fique sozinho. Em cantinho e etc. E ore. Porque aí Deus
vai poder estar com você. Então não se põe em perigo. Às vezes o perigo vem. Eu fazia teologia, fazia estágio na Igreja Central de São Paulo. A minha tia morava lá. E aí eu fui na casa da minha tia e na época eu tinha agora melhorou, mas o avião para mim era horrível. Toda vez eu vomitava. Pegava ônibus e aquele balanço assim, passava mal, problema de labirinto. E aí eu tava, sabe, eu fui aquele dia, o motorista brecou demais e tal. Nossa, eu cheguei mal, fiquei mal o tempo inteiro na igreja. Aí fui lá na casa da minha tia, não consegui sair para dar o estudo bíblico, a gente saía tarde, porque estava com uma dor de cabeça terrível. Aí eu tô deitado lá, a empregada da minha tia que morava com ela, daqui a pouco eu sinto um peso assim, abro o olho e tá a moça lá, do jeito que veio ao mundo. Tava só minha tia no quarto dela e a moça lá no quarto onde eu estava. E assim, Senhor, e agora o que que eu faço? Porque querendo ou não, se eu... E mais do que isso, você vai falar, você vai gritar e acorda a minha tia, até você provar que você e a menina sem roupa, percebe a situação? Aí eu dei um jeito, estava assim, né? Eu estava deitado de bruço e ela veio em cima e eu senti no meu braço o seio dela. Estava sem roupa, porque você sente quando... Aí eu fiquei, orei e tal, dei uma virada como se eu estivesse virando, sabe, na cama, assim, e joguei ela no chão. Aí a moça veio para cima e começa a conversar, e falar, e falar, e falar, e conversa e tal. Falei, olha, você pode ser até minha esposa, mas eu fiz um plano com Deus. Só vou te conhecer depois de casado. E vai, e vai. E aí ela começa a chorar, então eu não sou bonita. Não, não é questão de... Aí eu tive que virar o outro lado, né, para ser o psicólogo. Aí até que ela acalmou, pôs a roupa, tal, saiu. Nunca falei para minha tia. Sabe? Porque era uma menina sofrida, contou a história dela, foi abusada pelo pai e tal. Se eu falasse, minha tia ia mandar ela embora. E só que se você não está com Deus, não dá tempo de você fazer nada. Então, controlar hormônios evita o mal. E se ele aparecer, aí ora. Mas se você for atrás do lugar aonde pode ter mal, Deus não te protege não. Tá? E muito exercício. Só que nessa hora de você orar e pedir que Deus te livre do mal que está acontecendo no momento, você precisa de ter isso já antes. Você precisa diariamente ter esse contato com Deus para que Deus possa te livrar. E isso não é só para os jovens solteiros, isso também é para nós que somos casados. Nos livrarmos disso, porque hoje a sociedade tem sido cruel, né? Então, tudo que nós vemos, tudo que ouvimos é falando de sexo, é mostrando sexo. Então, é fechar essas entradas da alma para que nós não vejamos nada disso e não ouçamos também nada disso que possa favorecer esse tipo de coisa. Então, hoje a pornografia ela está aí. Você já tem acesso a computador, a celular, a internet. Façam um sábio uso disso tudo. E casais, sejam fiéis, né? Não deixem que esse tipo de coisa afete o casamento, o lar de vocês também, porque é algo que tem crescido muito dentro da nossa igreja, infelizmente. Lembrei da pergunta. O senhor falou hoje, pastor, sobre Deus Pai vindo à Terra, né? Ali, acho que, se não me engano, foi no Sinai, né? Mas se eu, né, se pelo que eu já estudei e que eu lembro, a única vez que a Bíblia comenta foi no Monte do Calvário, né? Quando Deus Pai ele vem
a terra, né, toda a escuridão, etc. Há algum outro texto ou alguma outra história que conte Deus Pai vindo a essa terra antes, na verdade depois do Éden? Quando você pega em Êxodo 3, aí você tem os verbos ali e tem os pronomes. Sim. Tá? E aí se você ler, você vai ver o quê? Que tem Deus e depois tem o anjo falando também. Entendi. Tá? Então o anjo do Senhor é Jesus. Sim. Então é nesse sentido. E na cruz, Deus Pai, ele veio, em- não em matéria, né? Mas ele veio, vamos dizer, pessoalmente ou como no Monte Sinai? Se eu- Então uma coisa é Deus vir pessoalmente e ele vê lá a sua glória e você não ver. Sim, Então toda vez que ele veio, é pessoalmente. Ele só não manifestou não. a sua glória. Ok, entendi. Quem é o próximo? Mas eu estou dizendo, isso é uma indicação. Sim. Não que é algo que você bate o martelo. Sim, entendi. Tá? Fala, Arthur. Mas já deu, pelo menos você não perdeu tempo. Você foi lá e fez as 20 voltas, velho. É a melhor coisa. E ó, faça exercício antes. Então, uma boa pergunta. Então, primeira coisa, existe o sentimento, só que amor, Mateus, não é um sentimento, é um princípio. Eu oro para Deus me dar amor por ela até hoje, que a gente não tem amor. E a Bíblia diz, e Ellen White diz, para a gente viver pela fé e não por sentimento. Desconfie do sentimento. Por quê? Porque você pode sentir vontade de tomar veneno, mas está de acordo com a vontade de Deus? Não. Então, o sentimento não é algo seguro. Se você sente atraído por ela, vai no começo e fala assim: bom, peraí, ela é de uma boa família? Ela é. Aí depois vem a questão: eu posso namorar com ela? Ela é da mesma fé do que eu? Tá? Aí vem a outra questão assim: bom, namorar é para quê? É para casar. Eu já posso casar com ela e sustentar a minha família? Se não, só faz o namoro de jacaré. Sabe qual é o namoro de jacaré? É assim, ó. Jacaré fica lá na água, sai da água, abre a boca e fica assim, ó. Um lá e outro aqui. Só longe assim, só. Nem chega perto. Brinca, faz amizade. Mas aí quando vocês dois chegarem na idade que já dá para você assumir o casamento, aí você começa a namorar. Aí só faz amizade agora. Tá? Agora é só amizade. Tá? E vai olhando. E olha para as meninas. Vai olhando, assim, ó. É. Tá? Mas tem vários requisitos. Não vai pelo sentimento só, não. Senão vai ficar igual Sansão. Ah, ela me agrada os olhos. Depois furar os olhos dele por causa disso. Não vai pelo sentimento só, não. Pastor, Sim.
Parece que o tempo que estamos vivendo é o tempo que talvez a gente tem muita mais informação a respeito de relacionamento, né? Nós temos livro de profecias, nós temos pastores preparados na área a nível de relacionamento, e a irmã colocou que é uma preocupação de todos nós que, de alguma forma, direta e indiretamente, estamos trabalhando ali na frente, questão da liderança, ajudando pastores ou como obreiros, e há um número muito grande de divórcios, né? E às vezes divórcios até prematuros, né? Sem passar pelo que a gente, por exemplo, passou, né? A gente chegou ao momento, como o senhor disse agora, chegou ao momento talvez não era essa pessoa, fechar o olho e orar a Deus e vamos pedir a Deus que nos transforme para que a gente possa ajudar. O que de fato assim a gente pode identificar se, por exemplo, é uma questão hereditária, né? Por exemplo, eu venho de uma família onde meu pai casou 9 vezes. Eu jamais quis isso. E louvado seja Deus que eu não passei por essa situação. Apesar que Satanás tentou por várias vezes que eu fizesse casamentos, relacionamentos, e eu sempre, e conto também com o apoio da minha esposa, que também foi muito fiel, teve alguns momentos de perdoar. Então, assim, de fato, qual é o problema? Aonde que está o problema? É questão de maldição, ou é questão de hereditariedade, ou é questão de não ter essa preocupação que o senhor colocou ainda agora, de entregar nas mãos de Deus, de tomar, Senhor, nos ajude a tomar a decisão, se essa de fato é a esposa, né? Que o senhor nos mostre, ou o que está acontecendo? Bom, tem vários fatores. Nós não temos a hereditariedade em si, apesar de existir o fator chamado epigenético, de que você carrega, tá, problemas. Né? Por que pergunta assim? Seu pai era fumante? Seu pai era alcoólatra? Porque você carrega essa tendência. Não existe o gene, é uma memória genética. Tá? Se você teve essa bagagem na sua família, há uma probabilidade disso acontecer, mas é uma questão de você escolher. Tá? O grande problema de hoje não é esse problema epigenético de hereditariedade. O grande problema de hoje é a estrutura humanista da nossa sociedade. Ela coloca o seguinte: meu corpo, minhas regras. Ninguém manda em mim. Então, o egoísmo é o que predomina. Quando eu busco um relacionamento, você está me satisfazendo, eu fico com você. Não está me satisfazendo? Vou procurar outro. E aí as pessoas chamam isso de amor. Não, isso é egoísmo. É o que nós falamos ontem. Você não casa para ser feliz. É para fazer alguém feliz. E hoje não tem isso na sociedade. Então, não existe na Bíblia incompatibilidade de gênios. Existe egoísmo. Para todas as incompatibilidades de gênios, existe o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Então, é egoísmo mesmo, puro. E as pessoas são muito turronas. Elas não querem se submeter. Eu lembro a minha mãe dando conselho para uma senhora, e ela falou: olha, a senhora e o seu Joel se dão tão bem e tal. Como que é isso? Por que isso? Aí minha mãe começou a falar: olha, eu faço assim, não sei o que lá. Aí ela disse: eu não vou ficar fazendo capricho de homem, não. Ou seja, se ele fizer, eu faço. Se ele não fizer, eu não faço. A Bíblia não coloca condicionalidade. Ela diz assim: marido, amai vossas mulheres. Se ela respeita ou não, você tem que amar. Mulher, respeite o seu marido. Amando ou não, você tem que respeitar. Não tem a condicionalidade lá.
Mas o egoísmo hoje é muito forte. Ah, ele não me satisfaz. Ah, ela não me atende. Esse é o grande problema hoje. Antes dela fazer a pergunta, deixa eu só dentro. Eu não me lembro qual foi acho que foi dentro da sua questão e do menininho aqui, do Mateus, né? Na minha casa, nós tínhamos. Minha mãe, uma vez por semana, ela reunia todos os filhos e nós tínhamos o nosso momento de bate-papo, onde nós conversávamos assuntos diversos em que ela podia explicar para nós, falava. Minha mãe sempre foi muito aberta em falar coisas com a gente. Então, dúvidas que nós tínhamos, desejos que nós tínhamos, e mesmo trabalhar esse sentimento do menininho, esse momento em família, ele é muito importante para que possa ser uma conversa aberta, explicar todos os problemas, todas as questões. E, no caso de ser criança, né, que a gente também não pode barrar esse sentimento na situação que nós vivemos no mundo hoje. Né? Enquanto está gostando de uma menina, a gente tem que ficar feliz. Ai, que situação. Então, mas nós também não podemos alimentar, que é uma criança. Mas ali nós podemos conversar, trabalhar, colocar assuntos do o que é família, né? Como deve ser o filho, como deve ser a filha. Então, ir trabalhando esses conceitos nesses momentos em família para a criança de forma bem didática e para jovens e adolescentes aí bem com perguntas e respostas. Se a gente fazer amizade com o jacaré, ele nos... Se fizer amizade com o jacaré, ele nos morde. Mas não era essa a pergunta dele, ele esqueceu. Ele me... Não, mas tu não perguntou se eles tinham filhos? Te lembra? Ele falou, mamãe, eles têm filhos. Eu disse, pergunta para eles. Era isso que ele ia dizer. E daí já mudou. Vocês têm filhos? Nós tínhamos uma menina. Nós ficamos casados 5 anos sem nenhuma prevenção e não vinha criança. Fazia todos os exames, parecia tudo normal. Aí nós fizemos um exame, o médico falou que tinha não sei o que lá, hormonal e tal, e para a gente pensar se queria fazer tratamento, e aí nós voltamos para casa, fomos orar, e aí decidimos voltar lá e dizer assim, olha, se não for atrapalhar nenhum efeito colateral na vida da minha esposa, a gente faz, se não, não fazemos. Aí quando nós voltamos lá para dar a resposta, ele falou, não sei, vamos fazer aqui o teste. Aí ela estava grávida. Tá? Só que foi uma gravidez de risco, foram 6 meses com o risco de perder a criança e a mãe. Aí quando completou o período, aí fez a cesárea para poder tirar a criança, porque então foi na hora que fez a cesárea, foi na sexta-feira, e ela dormiu até o domingo, tá? Então não voltava, então foi tudo bem complexo. Aí nós perguntamos para o médico, e aí? Aí ele falou, olha, aí que ele descobriu na cesárea que ela tinha o útero com um jeito lá, não sei, que inclinado, ele falava, tá? Que era realmente muito difícil de engravidar e realmente dá muito problema e poderia ser pior na outra gravidez. Aí nós decidimos, falei, então ficamos só com uma. E aí com 6 anos, 5 para 6 anos, aí manifestou uma doença genética, a doença de Wilson, tá? Que aí foi 15 anos trabalhando sem nenhum problema. Assim, ela ficou com 6 anos com 85% de cirrose no fígado. Tá? Mas não tinha nenhuma geondice, nada, e fizemos só tratamento natural. Quando eu vim para o Brasil, nós fomos no único médico especialista que tinha, assim mesmo aqui no Brasil, na USP, e ele disse assim, tua filha não tem Wilson, você não sabe o que é isso. Aí fizemos todos os exames, ele falou, tem, o que é que vocês fazem? Aí eu fiquei 1h30 lá falando para eles nossos princípios de saúde. Eu falei, não é assim que eu trato, mas continua, está dando certo. Né? E aí fazia acompanhamento de 6 em 6 meses. Aí
nós fizemos um exame em outubro, aí quando fizemos depois no fim de maio, que ela faleceu em agosto, ele ligou e falou assim, vocês mudaram alguma coisa? Eu falei, não, não mudou. Ela tinha perdido 20% de fígado, que já tinha 85% de cirrose. Aí ele falou assim, ela teve alguma crise emocional? Eu falei, teve. E aí, então agora, vamos orar. Isso que desencadeou, que aí ela veio a óbito. Mas teve um monte de coisa que a gente viu que não foi algo normal, foi nós temos aqui, só vocês dois são médicos? Tem mais que é médico aqui? Só os dois. No momento que ela começou a vomitar sangue, a segunda vez para o hospital, e aí ela estava com uma pressão de 1,8 por 3, quase 9,38. Uma pessoa nessa condição faz o quê? E ela estava cantando. E o médico, todo mundo ficou ao redor lá, 6, 7 pessoas na UTI, esperou ela terminar de cantar. E ela falou assim, olha, eu sei se vocês têm alguma coisa para fazer, fica tranquilo. Eu estou bem. Fala para meu pai e para a mamãe que eu estou em paz. Foi a última coisa que ela falou. Então, quando a gente vê assim, não foi algo... É normal isso? Não é normal. Aí ele pôs o tubo nela, né, para inflar, para poder parar o sangramento, que era aqui no esôfago, né, porque a veia porta estava impedida de passar. E isso foi na quarta-feira à noite, e ele falou, ó, na sexta tinha que tirar, que não pode ficar muito tempo. Aí na quinta eu cheguei para ele e falei assim, faz o TIPS, que é um procedimento que liga a veia aorta, a porta na veia aorta, para aliviar ali. E ele falou, não precisa, tal, ele levou as plaquetas. Aí quando ele desinfla o balão, não tira, em menos de 1 minuto, ela perde quase 80% de sangue e tem 3 paradas cardíacas. Aí eles inflam o balão de novo e joga sangue. Nós sabemos que teve que repor e aí que deu o problema de morte cerebral, né? E aí ele mesmo ficou 1 dia e meio na UTI depois disso, porque às vezes os médicos não ouvem a gente, né? Se ele tivesse feito o TIPS, não teria esse problema, né? Que aí acabava toda a pressão. E ela estava, por enquanto, até poderia fazer um transplante depois, mas o pouco que passava pelo fígado e o restante ela estava indo tranquila. Com isso, eles jogaram um monte de noradrenalina para poder irrigar bem. E quando eu chego lá na sexta-feira, ela está com as mãos e com os pés enfaixados porque necrosou, pelo tanto de noradrenalina que jogou. Aí eu falei, mas por que que tá? Aí eles desenfaixaram, mostraram, estava realmente necrosado, totalmente preto. Aí ele falou, olha, se ela sair dessa, provavelmente nós vamos ter que amputar a mão e os pés. Amputar. E aí chega no sábado, eles tiram um balão, não acontece nada. Ela continua normal. Aí começamos a dialogar e falou, e aí? Falei, e aí? Digo eu, olha, não sei. Coraçãozinho 12/8 ali. Pum, pum, como se nada tivesse acontecendo, nenhum sangramento mais. Aí só não tinha, fizeram o exame Doppler, aí percebeu que havia uma artéria que estava alimentando o cérebro só. E falou, olha, não sei. Aí vamos fazer um teste, se vocês assinam. Eu falei, vamos, desliga tudo. Só com a sonda normal, 12/8. Quando é terça-feira, as mãos e os pés voltaram normais, rosadinho. Acontece isso? Normais.
Aí eu cheguei para ele e falei, e aí? Ele falou, olha, eu não sei. Não sei. Eu não sei. Do jeito que ela está, pode ficar 20 anos. Aí a gente ia todo dia e voltava. Aí, antes de sair, na quinta-feira, era 10 e pouquinho, nós oramos. E falamos, Senhor, se é para fazer o milagre, faz. Se não, que descanse. E levantamos da oração, era 10h10. Aí eu chego lá no hospital, na quinta-feira. Eles mandaram a gente para uma salinha e tal. Aí eu falei assim, ela faleceu, né? Ele falou, sim. Eu falei, foi 10h10, né? Ele falou, foi, como é que você sabe? E a enfermeira que cuidava era adventista, uma das UTI. Ela falou, pastor, eu nunca vi uma morte assim. Sabe que é assim? Pam, pam, pum. Não teve arritmia, não teve nada. Pum. Sabe? 12/8 ali. Pum, 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 pum. Acabou. Nada. Então, ao olhar esse cenário, o que é que eu vejo? É um grande conflito. O inimigo quis tirar. Deus falou assim, ela é minha. Então, estamos em paz, tranquilo. Deus sabe o que é melhor. Hoje em dia, esse aqui não é nosso lugar de descanso, né? E agora é eu e ela que vamos nos preparar. Tá? Porque não é normal. Quem é da área médica sabe muito bem. Acontece isso? Então, Deus cuidou dela 15 anos. E quem olhava, posso depois mostrar a foto para você, você não consegue perceber que tinha qualquer cirrose no filho, não tinha nada. Pessoa completamente normal. Nós não temos problema em falar isso, então não se sinta mal, tá? Que nós não temos problema em falar sobre a nossa filha, porque foi o presente que Deus nos deu e hoje nós estamos aqui podendo falar sobre educação, sobre filhos, sobre casamento, sobre família, porque Ele nos deu essa oportunidade. E foi a maior de todas e a melhor de todas. Mas diante de tudo isso, o que fica para nós? É que hoje, nós temos que estar em paz com Deus. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então, diariamente, nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus para que Ele nos use e Ele faça de nós a vontade dEle. Da mesma forma que Ele usou e fez com a nossa filha. Eu tenho certeza, eu oro até hoje por aqueles médicos que cuidaram dela. E eu oro para que todo dia aquela imagem da UTI venha à mente deles, para que eles possam se converter. E eu creio que lá no céu, ela vai se encontrar com aquele médico, aqueles médicos, e ela vai abraçar aquelas enfermeiras, e eles vão, né, vão contar, falar, olha, muito obrigada por aquela noite, por aquele testemunho. Então, não importa onde estejamos, qual seja a dificuldade, vamos continuar lutando, nos entregando, porque Jesus está voltando. Mas eu creio que os jovens têm algumas atividades, né? Disseram que eles vão fazer umas atividades, quer que a gente brinque com vocês aí. Estão prontos? Vamos ver quem é que vai ganhar da gente. Essa aí tá fácil, né? Porque... Mas é isso, acho que tá bom, né? De perguntas? Ou tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Ou já querem ir lá com a moça? Ah, mais uma pergunta, então bora lá. A idade ideal é aquela que você já tem a maturidade suficiente para você conseguir tomar conta de uma casa, de você cuidar e se preocupar com o outro, que é o marido, depois com os filhos, você conseguir viver com a quantidade que entrar de salário ali.
você conseguir analisar a pessoa e ver, eu vou conseguir, se ela nunca mudar isso daqui, eu vou conseguir viver com ela a vida toda. Né? Então, é uma série de coisas, não tem uma idade. Mas eu aconselharia depois dos 25. Olha, fisiologicamente, em média, fisiologicamente, corpo, tá? Não mentalmente. Depois dos 18, 19, a mulher já está madura, vamos dizer assim, fisicamente. Mentalmente, psicologicamente, é depois de 22, 23 que você chega à maturidade, para ter condição, que desenvolve o seu lobo frontal. Tá? Tá? O homem, fisiologicamente, ele demora um pouquinho mais. Ele vai estar 20 a 21 que ele está pleno. Já mentalmente, a maturidade do homem é de 24 a 25 anos que ele está maduro. Aonde o lobo frontal desenvolveu, você tem todas as... Antes disso, você não tem ainda. O que é o lobo frontal, gente? É mais ou menos assim. Trabalhando a questão de computador, tá? Todas as decisões que você toma são decisões binárias. É certo ou errado, é sim ou não. É claro que uma decisão não tem só um sim e um não. São um monte de coisas, um monte de circuitos neurais que estão funcionando ali na sua cabeça. Tá? Um monte. Então, o que significa o seu lobo frontal está maduro para tomar decisão? É que agora você já adquiriu informação suficiente para que ele possa fazer isso sem ser acionado nenhuma parte límbica, que é a parte do seu sistema cerebral, a parte interna e a parte límbica. Todos os seus estímulos passam primeiro pelo límbico para depois vir para o lobo frontal. Tá? Antes dos 23 anos para as mulheres e 24 para os homens, 25, você toma decisões sem usar plenamente seu lobo frontal. Então, uma boa parte da sua decisão é pela parte límbica, que é apenas a parte do impulso. E não tem nada errado com impulsos. Toda vez que você recebe um impulso, vai causar em você uma emoção. Essa emoção causa um sentimento. As emoções você não controla, o sentimento você pode controlar. Tá? Então, raiva, susto, isso aí é natural acontecer. Desejos, ele está ali. Então, tem os psicólogos, aí na psicologia, que eu estou terminando psicologia, você tem diferentes nomenclaturas para essas emoções. Tá? Mas acontece o quê? Isso vai provocar um sentimento em você. Esse sentimento que é o que vai para o seu lobo frontal, e aí, como você tem ele formado, você fala assim, não, isso aqui não. Isso aqui sim. Antes da maturidade, você não tem base de dados para tomar essa decisão. E, às vezes, 80% das suas decisões são baseadas apenas no sentimento. E aí, por isso que acontece assim, ele é lindo, o príncipe encantado. Tá todo mundo falando, é um tranqueiro, num caso, você não conhece ele. Tá? Então, se casar antes da maturidade, pode dar certo? Pode. Mas é um risco. Tá? Só que não passe... Isso é casar. Só que não demore muito, mulheres, porque o ápice da sua fertilidade é 27 anos de idade. A partir dos 27, seus óvulos começam a se degenerar. Quando você chega com 42, você tem em média 10 a 12% só dos seus óvulos que estão lá sadios, os outros estão todos danificados. Aí a chance de uma gravidez, você ter um filho deficiente, é muito grande. Então, você quer engravidar, a chance de ter essa gravidez sadia
o ápice é 27 anos de idade. Então seria o quê? Você começa a namorar aí 18, 19, 20, tem aí uns 2, 3 anos de experiência, mulher, né? O rapaz com 20, 21, para casar com os 23 e 24, ali. E aí não demora 300 anos para ter filho. Tá? Você casa já com toda a condição de ter família e filho, para depois ele não demorar para construir toda a família, para você ter a generatividade, que é o quê? Quando você bate com 50, 55, vem a generatividade, que é você agora passar essa experiência para os netos. Tá? Eu estou falando do ciclo normal, gente. Nem sempre a gente vai estar no ciclo normal. Eu estou dizendo o ciclo normal para a moçada. Tá? Se você, por alguma razão, não está nesse ciclo normal, ore a Deus e trabalhe e Ele vai completando. Mas antes disso, é um risco você casar. Pode dar certo? Pode. Mas a sua chance de não ver todos os detalhes é muito grande. Tá? E de fazer besteira é maior ainda. Diante disso, quanto mais tarde você começar a namorar, melhor. Né? Então, eu casei com 20 para 21. Casei nova. Mas casamos porque ele já trabalhava. E aí ele falou, não dá mais para ficar solteiro. A gente precisa casar. Aí nós tivemos que casar. Você não teria esperado mais um aninho para casar aí. Casar pelo menos depois dos 21. Mas a necessidade veio. Então, o namoro, muito cedo, gera um casamento, às vezes até precoce, ou coisas que não deveriam acontecer no namoro, né? Então, Eu já era pastor há 2 anos e meio. E eu estava no departamento Jovens Desbravadores. Então, não era muito legal andar solteiro para lá e para cá. Então, o detalhe é assim, quando você casa, não são só vocês dois. Você vai ter alguém depois. Tá? E aquele que vai nascer, ele vai ter que ser criado dentro de um mesmo princípio. E aí é a questão do jugo desigual. Vocês dois podem dar muito bem certo, mas vocês vão ter que tomar uma decisão, porque a cabecinha que está se formando daquele vai crescer bagunçado o tempo inteiro. E ele não vai conseguir formar uma base. Isso aí eu estou vendo assim, ó, aos montes. Não é porque é uma má pessoa ou tem maus princípios. Não, não é isso. É porque não dá para formar um novo ser com mentes divididas. Deu para entender o problema? E essa é a linha. Isso. Isso. Tá? Aqui não é uma questão de que não pode ser feliz, não pode ter amor entre os dois. Não. Esse serzinho que vai nascer,
Se os dois não estão indo na mesma fé, a cabeça dele fica totalmente bagunçada. Eu tenho visto isso aos montes. E não tem um que salva. Não tem um. Eu não estou dizendo que ele não consegue ir para o céu, eu estou dizendo que não tem um que salva em termos da formação estrutural, psicológica dele. É a mesma coisa que acontece, isso hoje está provado cientificamente dentro da psicologia. Tá? Eu falei para ela, amor, se você me trair, eu continuo com você, nem que seja até a nossa filha casar. E ela está moralmente formada. Porque ela não tem culpa disso. O divórcio bagunça a cabeça da criança. Não faz ela se perder, ser uma idiota, mas bagunça tremendamente a cabeça da criança. Pais que brigam dão menos problemas emocionais do que pais que se divorciaram para o filho. Um lar briguento é menos problema do que um lar que se separou. E aqui eu estou falando exclusivamente de ciência, gente. Pesquisas científicas. Tá? Dentro da psicologia. Então é aqui que esse é o grande problema. Não é só a briga entre o casal, é o novo ser que vai estar ali. Mas mesmo entre os dois, podem ter desavenças também. Tá? Por isso que Deus recomendou e falou o quê? Não. Só que não está proibido. Vamos dar, olha, Raabe era o quê? Não era de Israel, mas ela entrou em Israel. Sem problema. Aí Deus considera como sendo o quê? Israelita. Por isso que os dois têm que discutir bem. Não pensar só em vocês. Não é o meu amor. Não. Nós vamos ser um lar. Nós vamos formar um lar. E aqui é o pense no outro. Amor sempre pensa no outro. Tá? Essa incoerência, ela está em vários setores na vida das pessoas, não só na questão de um jugo desigual, mas na educação de filhos, quando mesmo que sejam da mesma religião, se um pai fala uma coisa e o outro vai contra aquilo, então a criança cresce nessa o que é certo, o que é errado, e a tendência é ele, né, escolher mal futuramente. Então, essa incoerência, ela deve estar na nossa vida o tempo todo, e nós devemos estar atentos e alertas a ela. Qualquer separação é danosa. É algo assim. Na cabeça da criança, tá, a separação causa uma brecha, um trauma psicológico que é monstruoso para o resto da vida. Mas não significa que com Deus ela não possa se dar bem, se realizar, mas ficam cicatrizes. Tá? O irmão lá que falou, né, dessas pesquisas feitas de separações, de julgos, de brigas e tudo, né, acontecendo na igreja dos casais. Então, você quebrar esse ciclo também não é fácil. Tem como, meus pais, meu pai casou 1001 vezes ali e tal. Tem como eu quebrar esse ciclo como filho? Tem como quebrar. Só que a luta é grande, é com Deus mesmo, é uma luta muito forte com Deus para que você possa quebrar um ciclo de erros que vem acontecendo na vida. Mas o Espírito Santo pode fazer isso. Ele santifica. Só que aí tem depois, só que aí tem que tomar cuidado. Os dois vão ter que pegar uma direção só por causa do próximo que virá. Senão vai bagunçar a cabecinha dele. Gente, se você perde um pai, ou você perde uma mãe, o trauma é momentâneo. É só aquele ciclo da perda da morte. E praticamente
Da mente da criança não fica nem um resquício psicológico que perdeu o pai ou perdeu a mãe pela morte. Mas no divórcio, não. É algo terrível. Tá? Por isso que a Bíblia é totalmente contra o divórcio. É algo assim, é uma perda monstruosa. É. Tá? Não sei se ficou claro qual é o problema. Tá? Bom, a última pergunta aí nós vamos fechar. A preparação que tem que ser feita antes do namoro. Tá? Quando você, com Ellen White diz, pensa em namorar, né, casar, você deve orar 2 vezes mais do que orava antes. Mas a preparação não exige do outro aquilo que você não é. Então, primeiro você tem que se tornar. Então, eu quero uma missionária. Você é missionário? Eu quero uma moça espiritual. Eu sou espiritual. E para você descobrir isso, você vai ter que ir na Bíblia, no Espírito de Profecia e ler. Então, leia a seção lá primeiro do que é requerido de um bom marido, para você se encaixar nela. Antes de ler a seção do que é requerido de uma boa mulher. Então, é aqui onde você tem que trabalhar os parâmetros. Eu estava fazendo estágio na Igreja Central, aí teve uma moça. Ela casou, 6 meses depois, o marido dela abandonou ela com um outro. Não foi nem com uma outra. Uma moça bonita, tal, etc. Aí a minha tia queria que eu namorasse ela. Eu não tinha nenhum problema de namorar. Ela era uma moça bonita, tal, boa família, etc. Mas tinha uma coisa. Eu falei, Senhor, eu sou 0 quilômetro. Eu quero um 0 quilômetro. Se eu não fosse, eu não tinha condição de exigir. Então, primeiro, para você exigir alguma coisa, você antes tem que deixar o Espírito Santo te transformar. Então, esse é o preparo. Primeiro, vai, estude e se prepare. Tá? Do que Deus requer que seja um homem. Antes de você ir buscar o que seria uma mulher. Prematuro. Não dá para dizer para você os resultados. Porque quando você olha assim, é problema de tudo quanto é lado e aparece de tudo quanto é jeito. Não tem um problema que você vai dizer, casou prematuro, acontece isso. Não. Aí você olha, nesse aqui aconteceu aquilo, nesse aconteceu aquilo outro, nesse aconteceu aquilo outro. Você abriu a caixa das desgraças para acontecer. Tem chance de acontecer de tudo. Porque os dois são novinhos, não está 100% com o lobo frontal pronto. Aí besteira, você não sabe qual vai acontecer, é imprevisível. Mas que vai. A não ser que realmente os dois se humilhem perante Deus, se consagrem, mas a chance é grande. Tá? A chance é grande. Tá? Bom, gente, Dona Doris está com a senhora aí agora. Então, a gente já vai fazer a despedida deles, os agradecimentos, dizer para eles que é sempre um presente ter vocês com a gente. É sempre um presente de Deus. É um privilégio poder ouvi-los e aprender com vocês, né? E particularmente para minha família, para mim, para você, né, amor, para as crianças, foi um bálsamo poder ouvi-los novamente, a gente sair daqui abastecidos e agradecidos a Deus. A gente não tem palavra para agradecer o sacrifício que eles fizeram, os voos, a viagem. Amanhã sai de Pelotas, não sei se chego à meia-noite em casa, mas deve chegar. E eu sou suspeito porque sou amigo do pastor, mas assim, as palavras dele, eu estou ainda assimilando de ontem, ainda. Tentando lembrar de tudo, e eu quero rever depois os vídeos para a gente entender um pouco mais quem é Deus, o propósito de Deus para nós, como família, como tratar melhor nossos cônjuges.
Essa parte é boa, viu? Então nós temos que aprender muito. E nós somos espetáculos ao mundo, né? Então nós temos que... Obrigado, pastor. Obrigado, família maravilhosa que vocês são. E a gente queria deixar uma recordação para eles, né, mano? Turma aqui quer deixar um presente para você. Olha aí, gente. Coisa mais linda deste mundo, trazendo presente. Venham, meninos. É uma lembrança para vocês. Entregue aqui, ó. É pesado, pelo jeito. Um sorriso. Você vai ser seu aluno de teologia lá. Gente, é uma forma bem pequena de dizer a vocês muito obrigada. Obrigada por terem feito toda essa maratona para estarem aqui com a gente, terem aceitado fazer essa viagem maluca para chegar aqui. Não passaram frio. Não passamos o rio. Ainda bem, né? Tem? Já tem? Dê de presente. É um lançamento da Ellen White, né? Na verdade, é o lançamento só aqui no Brasil, né? Porque ele já... Só em português, porque ele já é... Você tem que fazer. Foi lá ver, tá? Olha só. Nem vou tirar essa bolha aqui, ó. Não, Vocês conseguem ver aí? É a foto, é a descrição de Ellen White de Jesus. Olha só que legal. Ai, que lindo, amei. Eu não tinha essa. A gente quer orar com vocês e finalizar. Vamos nos colocar em pé? Você começa, amor? Só a lembrancinha ali. Fechamos os olhos. Bondoso Deus e amado Pai que estás nos céus. Nossa gratidão, Senhor, nossa gratidão por este final de semana, nossa gratidão pelo teu santo sábado, nossa gratidão por passarmos juntos, entre amigos, criando vínculos, nossa gratidão por aprendermos mais da tua palavra, Pai. Nossa gratidão por essa família que aceitou estar aqui conosco, nos ensinando mais da tua palavra. Que coisa linda, Senhor, aprendermos do santuário. João fala ali de Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Davi, em Salmo 77, diz: o teu caminho, Senhor, está no santuário. E nós pedimos que o Senhor nos ensine o teu caminho, nos ensine a trilharmos nele e a estarmos preparados para a tua volta. Continuando, Pai, clamo agora por uma bênção para esse casal pastoral, que eles possam continuar sendo uma bênção, não só nas suas aulas, ensinando os jovens a serem pastores, mas na sua vida, nos seus relacionamentos, e que o Senhor possa conduzir eles de volta para o seu lar, e que lá no céu a gente possa lembrar dos momentos que passamos, e quem sabe nos abraçarmos e dizer que foi uma bênção. Senhor, não podemos te agradecer, mas pelo sangue de Cristo, derrame uma bênção sobre eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem abraçar.